Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Nós somos acadêmicas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Estamos no sexto semestre, período matutino, cursando a matéria técnica de construções rurais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma norma ABNT referente a desenhos técnicos. Meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco sobre a ABNT, dar uma introduçãozinha sobre a ABNT, compreender o que é isso e como ela se aplica na matéria de construções rurais, mais especificamente no desenho técnico. Bom, a ABNT é a sigla de Associação Brasileira de Normas Técnicas, um órgão privado e sem fins lucrativos que se destina a padronizar as técnicas de produção feitas no país. Foi fundada em 1940. A normalização técnica dos produtos científicos e tecnológicos documentais é fundamental para a total e ampla compreensão e identificação dos mesmos, e isso não se difere dos desenhos técnicos que as minhas colegas vão apresentar mais para frente. Norma 13.142. A norma 13.142 tem o objetivo especificamente de fixar as condições exigíveis para o dobramento de cópia de desenho técnico. Como referências normativas, temos as normas relacionadas a seguir e contém disposições a serem citadas neste texto, constituindo prescrições para essa norma. NBR 10.068/1987. Folha de desenho, layout e dimensões. Padronização. Essa norma padroniza as características dimensionais das folhas em branco e pré-impressas, a serem aplicadas em todos os desenhos técnicos. NBR 10.582/1988. Apresentação da folha para desenho técnico. Procedimento. Essa norma fixa as condições exigíveis para a utilização e disposição do espaço para desenho, espaço para texto e espaço para legenda, e respectivos conteúdos nas falhas de desenhos técnicos. NBR 10.647/1989. Desenho técnico. Terminologia. Essa norma é uma representação gráfica de uma sequência de operações nos desenhos técnicos. Olá, meu nome é Jossara e eu vou falar um pouquinho sobre o desenho técnico e a norma de ABNT e sobre os requisitos gerais. Eu vou falar um pouquinho sobre a ABNT 13.142, que seria as regras que se ampliam ao desenho técnico. Elas são as mais variadas possíveis e referindo-se muito à apresentação, às dimensões e até mesmo à terminologia do desenho. No caso, elas são bem variadas possíveis, né? Que tem a regra 13.142, ela tem um objetivo simples e claro, que é fazer um modelo padrão para o dobramento de desenhos técnicos. Já elas são várias especificações acerca das normas para o dobramento do desenho. No caso, o formato final, as dimensões do formato, ao dobrar as cópias, as legendas devem estar bem visíveis. E, ao dobrar, deve ser feita exclusivamente a parte do lado direito em dobras verticais. Bom, o formato final do dobramento da cópia do desenho tem que ser A01, A1, A2, A3 e deve ser o formato A4. Então, o formato das dimensões do formato A4 deve ser conforme a NBR 100.068. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o slide 5, que são os requisitos gerais. Bom, o 4.1 seria o formato final do dobramento A0, A1, A2 e A3. No caso, seria o formato A4. Já o 4.2, as dimensões do formato A4 devem ser conforme a NBR 100.068. Falar um pouquinho brevemente sobre a NBR 100.068, que são folhas de desenho e layout e dimensões. No caso, eles se tornam um padrão de características dimensionais das folhas em branco e também pré-impressas. E elas são aplicadas em todos os desenhos técnicos. Eles tratam dos seguintes temas: folha, margem, quadro, marcas de centro,
marcas de corte e a posição e dimensão de legendas e similares. Basicamente, isso seria o termo da NBR 100.068. Olá, eu sou a Rafaela e eu vou falar sobre o slide 6, requisitos específicos. As cópias elas devem ser dobradas de modo a deixar visível a legenda. O dobramento deve ser feito a partir do lado direito em dobras verticais, de acordo com as medidas indicadas das figuras 1 a 4. Quando as cópias de desenho em formato A0, A1 e A2 tiverem que ser perfuradas para arquivamento, devem ser dobradas para trás o canto superior esquerdo, conforme a figura 1 a 4. Para formatos maiores que o formato A4 e formatos especiais, o dobramento deve ser tal que ao final esteja no padrão de formato A4. As figuras a seguir, elas mostram e se encontram em dimensões de milímetros.